Nós saímos de uma situação de otimismo lá no início do governo Bolsonaro, com a expectativa, né, de uma equipe econômica mais focada em reformas, em livre mercado e assim por diante. E nós tivemos, ao longo dos últimos anos, o aumento do pessimismo, especialmente por conta de uma série de circunstâncias completamente inesperadas, como a pandemia, né? Como o próprio Paulo Guedes falou, a pandemia foi uma chuva de meteoros que alcançou não só o Brasil, mas alcançou o mundo. Mas antes disso já houve uma série de empecilhos, não podemos esquecer a dificuldade em aprovar a reforma da Previdência, né, no primeiro ano de governo. Foi demorado, apesar de ter sido aprovado, que foi positivo. Mas só para fazer uma comparação aqui para o nosso espectador, a reforma da Previdência prevê aí R$1 trilhão de poupança em 10 anos. E basicamente isso foi o que o governo federal gastou com medidas para, enfim, né, conter aí os problemas gerados pelos lockdowns da pandemia e tudo mais, né? Então a gente torrou, digamos assim, uma poupança de 10 anos da reforma da Previdência num único ano. E agora a gente entra, né, num ciclo eleitoral novamente, onde os esforços políticos do governo parece que vão suplantando a iniciativa de rigidez fiscal, né, de outras medidas que seriam mais saudáveis para a nossa economia, né? E eu começo aqui a nossa conversa remetendo a uma carta do Mansueto Almeida, que hoje é economista-chefe do BTG e já fez parte da equipe econômica, né? Foi um dos economistas, enfim, um dos integrantes da equipe econômica que saíram do governo ao longo do tempo. E ele coloca aqui na sua carta para os clientes do BTG alguns dados que são até impressionantes, né? Ele fala que os estados e municípios do Brasil tiveram, nos primeiros 9 meses de 2021, um resultado positivo de 92 bilhões de reais, correspondente a 1,5% do PIB. É o melhor resultado desde 1991, melhor resultado em 30 anos. Já o governo central, que envolve, né, governo federal, Bacen e INSS, apresentaram um déficit primário de, deixa eu ver aqui, 82 bilhões, 1,3% do PIB, que apesar de ser um resultado negativo, em comparação aos 9 primeiros meses de 2020, quando o resultado foi 677 bilhões de déficit, 12% do PIB, onde foi o grosso, né, das medidas de combate à pandemia, é uma melhora de 600 bilhões de reais praticamente, né? Se a gente somar esses dois resultados, a gente vai ter aí, no final das contas, um superávit primário em 2021 de 14 bilhões de reais, o 0,22% do PIB, o que é impressionante, né? O que é muito impressionante. A gente pode fazer uma avaliação aqui, o Almeida faz na sua carta, em relação a déficit nominal. Para mim que está em casa, né, o que é déficit primário e déficit nominal? Déficit primário é aquele que ele é contabilizado antes do pagamento de juros, e o nominal é aquele depois do pagamento de juros, né? Então, se você vê na conta do governo o que entra e o que sai, sem o custo de carrego dessa dívida, né, de serviço da dívida, a gente vai ter 0,22% positivo. Quando a gente embute o custo de manutenção dessa dívida, a gente vai para um déficit de 277 bilhões ou 4,4% do PIB, que é alto, mas é muito menor do que os 16% do PIB lá no ano anterior, ou 880 bilhões de reais, né? Para fazer uma comparação, nos Estados Unidos, né, aqui, né, onde a gente está agora, né, eu estou aqui transmitindo para você de Miami, o déficit nominal foi de 15% do PIB em 2020 e 12% do PIB em 2021. Até mesmo, segundo o Almeida, o pessoal da Moody's, uma das agências de classificação de risco, ficou impressionado com o ritmo de melhora das contas brasileiras frente a outros países do mundo, mais especialmente aos países desenvolvidos, seja os Estados Unidos, seja os países europeus, né? Então,
o que está acontecendo? O que está gerando esse pessimismo no Brasil, dada essa melhora dos dados? Pergunta aqui o Almeida, né? Ele coloca que, número 1, o governo se comunica muito mal. Esses dados, por exemplo, não chegaram a quase ninguém. E número 2, há uma incerteza das ações do governo no ano que vem, que será no eleitoral, e do próximo governo, que nós não sabemos qual será, né? Então eu inicio aqui o nosso debate justamente com essa questão. De repente podemos ouvir a Ariane primeiro. O Almeida está certo nessa conclusão dele, né? Você tem essa mesma visão? É um problema de comunicação, é um problema de incerteza em relação ao próximo governo? O que está gerando esse pessimismo na Bolsa Brasileira, no mercado brasileiro em geral? Olha, eu concordo com a visão dele. De fato, a gente tem aí um superávit muito bom em todos os estados, inclusive eu estou aqui em Goiânia, né? Então a gente consegue ver os resultados até do governo aqui atual. O ponto que eu acho que é mais crucial, assim, e assim, sem levar totalmente para o lado polarizado da política, eu acho que a questão do discurso do governo, ele vem em um momento que talvez não precisava ser agora. Eles podiam ter ou antevisto isso um pouco antes, que eles gostariam aí de tentar prorrogar talvez o auxílio emergencial do coronavírus, ou então, já que eles já tinham essa perspectiva da substituição do Bolsa Família por um programa que fosse um pouco mais amplo, que amparasse mais famílias, mais beneficiados, eles podiam ter tentado administrar o timing, né? Porque ficou muito condizente com o início do ano eleitoral. Querendo ou não, a gente conta como ano eleitoral, né? Um ano antes das eleições. Então, a gente já está dando um start aí, e muitas pessoas estão vendo um tal de um manejo de custos daqui para lá, como se fossem atitudes populistas que não são características da essência desse governo, que começou, aquela coisa, né, gente? A política do pão e circo, uma vez que você está do outro lado e dá o pão para as pessoas, você vê como você é aclamado, né? Isso aí deve gerar aí um desejo pela continuidade. Então, uma vez que se iniciou, acaba viciando um governo que não tinha no ditado dele, não tinha essa essência de populismo, a começar a fazer esse tipo de prática. E aí, o receio do mercado maior é justamente que, tá bom, vamos fazer então, vamos administrar aí a questão da mudança de como se calcula o teto fiscal. Até para fazer uma retrospectiva, o cálculo fiscal, o teto fiscal ele foi estabelecido no governo do Temer, de que ele iria ser calculado de junho de um ano a junho do outro ano, e isso seria até 2026. Em 2026, eles poderiam alterar. Você está falando do ajuste em termos de inflação, né? Do ajuste em termos de inflação, exatamente. E aí, a mudança proposta pelo Guedes, que eu acredito que é uma mudança que é muito plausível, porque, vamos lá, se os meus custos eles alteram de acordo a janeiro a dezembro, acumulado 12 meses, é mais que certo que eu alinhe se a minha receita, desculpa, ela é ajustada de janeiro a dezembro, eu tenho que ajustar os meus custos também de janeiro a dezembro. Então, é plausível e acomodaria esse valor, mas o valor que seria remanescente, que seria aí mais de 80 bilhões, junto com a questão dos precatórios, né, que a gente vai entrar e vai abordar ainda também, dessa aprovação da lei dos precatórios ou não, abriria espaço para que o governo pudesse fazer mais medidas populistas, como, por exemplo, esse da greve dos caminhoneiros que surgiu, né, que eles estão tentando fazer algum tipo de auxílio que não foi aceito em primeira mão pelos caminhoneiros, e até onde iria essa atitude do governo, até onde iria essa agressividade numa essência que não é desse governo para tentar uma possível reeleição ou não. Gostou desse vídeo? Então, toda segunda-feira ao meio-dia, te convido a assistir o Almoço Grátis no canal da Liberta Investimentos. O link está na descrição. E se você ainda não tem conta conosco, abra sua conta e comece a investir agora mesmo. Até breve.